Então, senhor Neraldi, qual tipo de denúncia o senhor tem para fazer contra o seu quartel? Menina, a denúncia que eu tenho que fazer contra o 20º Batalhão Logístico Paraquedista é a respeito dos meus antigos comandantes de batalhão. Tendo em vista que alguns anos atrás eu sofri um acidente ali no Campo dos Afonso, fraturando os meus membros inferiores, como os dois joelhos, menisco, ligamento, coluna, válvula do coração, porque a válvula do coração estourou, né? E fiquei também com algumas sequelas também. Estourou a hernia inguinal, hernia umbilical, entendeu? Coisas essas que foram operadas. Ao total eu fiz 12 cirurgias. Fiquei 5 anos dentro de um hospital. Fiquei entre a vida e a morte, porque eu fiquei também em coma, né? E fui colocado em casa por ordem da junta médica para poder esperar a minha reforma, tendo em vista que eu fiquei gago, fiquei com problema de saúde mental, né? Que eu fiquei internado, cheguei a ficar internado até no hospital psiquiátrico militar, que se encontra lá no Hospital Central do Exército por um bom tempo, né? Tendo alta do hospital melhorado, e eu tive que competir diversas juntas para chegar à conclusão deles chegarem à conclusão de dizer que eu não tinha mais condições de estar na tropa paraquedista e sim estar para fins de reforma, né? Então eu fiquei 8 anos agregado, já mais de 15 anos esperando a situação minha se resolver, né? Com laudo médico, né? Com laudo médico, relatório médico, tendo em vista também que esse ofício aqui, ele fala que eu sofri acidente em serviço, né? Fala direitinho aqui que eu sofri acidente em serviço. Esse outro laudo aqui é um dos laudos mais antigos que eu tenho, que também diz o problema real que eu possuo hoje ainda, né? Depois de tantas cirurgias que foram feitas, né? Eu ainda fiquei ainda com laudo ainda de danos ainda físicos, tanto de coração, tomo vários tipos de remédio controlado, tomo vários tipos de remédio para o coração, porque eu também fiquei com coração grande, fiquei com cardiomegalia, porque é uma doença que quando estoura a válvula do coração, o coração cresce, né? E eu pensando que a minha situação é se resolver quando o comando do batalhão resolveu mudar o comando da nossa unidade, que no qual quem entrou para ser o coronel comandante da nossa unidade, o tenente-coronel Cláudio Sencol Pencal e o coronel Agostinho Lima. O coronel Cláudio Sencol Pencal, que é o coronel Pencal, né? Ele como comandante da unidade e o coronel Agostinho Lima, tenente-coronel Agostinho Lima, como subcomandante. E eu me encontrava na minha casa aguardando, que foi isso que a junta médica, que é feita por um alto escalão de oficiais médicos, né, que no qual falaram para me aguardar a minha reforma em convalescença na minha casa. Me tratando, indo para as consultas médicas essas que até hoje eu não faltei nenhuma, juntas médicas essas que também não faltei nenhuma, sempre cumprindo tudo direitinho dentro do que eles estavam me dando ordem, e assim eu o fiz, né? Sendo assim, que assim quando mudou o comando militar da nossa unidade, o coronel Agostinho Lima me chamou, me convidou para ir na nossa unidade, na minha unidade militar, obrigando eu a voltar a cumprir o expediente na unidade, tendo em vista que eu já estava com uma junta de inspeção de saúde definitiva, ou seja, definindo a situação minha militar, dizendo que eu não tinha e não tenho condições mais de estar nas tropas ou nas fileiras militares. Pois bem, fui até a unidade militar, o mesmo, o coronel Agostinho Lima, me deu voz de prisão, falando que eu era desertor e mandou que eu fosse preso. E ali eu não fiz força, não reagi, não fiz nada. Simplesmente ele, como é meu comandante, o novo comandante da unidade, eu cumpri a ordem que ele me deu e fui preso. Eu fiquei o dia inteiro sendo torturado, tá? Fui torturado. Fui torturado. Essa denúncia que eu estou vendo fazer aqui é pedindo socorro para as autoridades competentes de todo o Brasil, até mesmo do mundo. Porque é muitos anos que se ocorreu o acidente comigo, até agora eles não teve a coerência e nem a capacidade de resolver a minha vida, tá? Tanto física
como de qualquer uma outra forma que no qual eu vinha precisar, pago o dinheiro do meu bolso todo mês para poder comprar os remédios que eu preciso, entendeu? Uma tremenda covardia. Estou sofrendo perseguição militar, tá? Uma coisa que é crime, me deu voz de prisão como desertor, e deserção é um dos crimes que para mim, como militar, é hediondo, tá? Conclusão, fui torturado, fui ameaçado de morte, tá? Fui ameaçado de morte e fui coagido, tá? E outra, fui dopado, porque o Coronel Agostinho Lima deu ordem para o médico da nossa unidade, né? Que aplicasse injeção na minha veia, porque eu estava tendo crise de nervo, estava passando muito mal mesmo dentro da cela, me fez eu tomar vários comprimidos, sendo assim que eles fizeram o que bem eles quiseram comigo dentro da cela, porque no outro dia eu amanheci pelado, tive que tomar banho de água fria, tive que dormir numa cama de concreto, sem cobertor, sem colchão, sem nada, as grades tudo abertas, sem porta, sem janela, só grade, entendeu? Então, poxa, o que eu passei foi uma coisa realmente criminosa. Eles cometeram um crime que eles não deveriam ter cometido nunca, entendeu? Porque eu acho que eles estão acima da lei. Por eles terem feito comigo o que eles fizeram, eles estão se achando que estão acima da lei. Eu fui torturado, tá? Fui torturado, fui ameaçado de morte pelo coronel Cláudio Sencol Pencal diante da minha esposa. A minha esposa, quando foi no dia seguinte para me buscar lá, porque chegou uma ordem do juiz de paz, dizendo que era para me soltar, que eu estava em processo de reforma e eles não tinham essa condição de me dar a ordem de prisão num crime tão hediondo como esse. E então, quando eu fui para ser solto da cadeia para vir embora para casa, foi na hora que o coronel Cláudio Sencol Pencal, que é o coronel Pencal, tenente coronel Pencal, me ameaçou de morte diante da minha própria esposa, que ela também ouviu, e outros militares que estavam próximos também ouviram, entendeu? O tenente Prestes era um dos médicos, foi um médico que foi o médico responsável pelos remédios que ele administrou no meu corpo, tá? Por ordem do coronel Agostinho Lima, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei ali, dormi ali, amanheci pelado, sem roupa, entendeu? Nua, passando frio, sentindo dor de coluna, passando mal, nervoso pra caramba e praticamente porre, bêbado, porque eles me entupiram de remédio, entendeu? E fora isso, saiu também aqui, ó, uma sentença, tá? Da justiça cobrando a minha promoção militar, tendo em vista que a minha turma já foi promovida há mais de 8 anos atrás, tá? Saiu uma sentença aqui que eles também se negam, ao mesmo tempo, de cumprir a sentença judicial no qual foi proferida no DPU da ilha do governador, né? Pela doutora Janete, que é uma das pessoas que são secretária do juiz lá, e essa situação não pode continuar. Por quê? Eu quero saber, aqui, esse exame de corpo de delito aqui foi feito dentro do hospital da Vila Militar, o médico nem me examinou, porque como se tratava de crime hediondo, como crime de deserção, ele não se preocupou em fazer o certo, que era me examinar e saber se eu era alguém que estava com problema de saúde, se eu tinha algum problema disso, daquilo, outro. Ele simplesmente se escreveu o papel, preencheu esse laudo aqui, tá? Fez esse exame aqui, tá? E quando eu fui solto, não foi feito laudo nenhum, não foi feito exame nenhum, tanto prova que o mesmo exame de corpo de delito, que foi o primeiro que está aqui, é esse aqui. Deveria ter 2 exames aqui, ou seja, o que eu fui preso e o que eu fui solto. Conclusão, cometeram mais um crime, deixando de cumprir a ordem legal e vigente no país, né, pelo Estatuto dos Militares, né? E assim, eu espero que as autoridades, né, as autoridades competentes do Rio de Janeiro possa resolver a minha situação militarmente falando, né? A priori aqui eu agradeço a todos que estão vendo essa situação aqui no qual eu tenho vivido.
tô morando dentro de um barraco, tem vezes que eu não tenho nem o que comer com a minha esposa, com os meus filhos, passo uma dificuldade tremenda e muitas das vezes, quando eu não tenho dinheiro para comprar remédio, que no qual os postos de saúde nem sempre dão, eu tenho que ficar dentro da minha casa passando mal, tendo crise de nervo, passando várias situações que no qual eu não pedi para poder estar numa situação como essa. Hoje eu não posso jogar uma bola, não posso ser uma pessoa comum, normal, porque eu tenho problema nos membros inferiores, que é ligamento e menisco medial, que estouraram pelo salto, que no qual foram operados, mas mesmo assim não estão bons, estão ruins, e a minha vida tem sido um caos, tá? Estou sofrendo perseguição de todas as formas. Eles estão segurando a minha promoção militar, tá? Muitas das vezes manda a junta médica, o médico burlar os laudos médicos, tá? Ou seja, o que tem que ser feito ali, o que tem que ser dito não é dito, o que tem que ser escrito não é escrito, e muitas das vezes o médico mesmo fala comigo mesmo que não pode ir contra a ordem do coronel. Hoje, o comando militar da nossa unidade mudou, mudou. E com eles não aconteceu nada até hoje. Estão soltos, tá? Foram simplesmente transferidos para uma outra unidade, receberam um bom dinheiro pela transferência deles, porque eu sei que eles receberam um bom dinheiro pela transferência deles e estão saindo ilesos, como se nada tivesse ocorrido. Isso não pode continuar. É uma injustiça, é crime, cometeram comigo prática criminosa e isso tem que chegar ao alto escalão superior ou até mesmo na anistia americana, ou que seja. Se alguém de fora que puder me ajudar, eu peço que me ajude. Eu peço que me ajude, porque os oficiais competentes que no qual dizem que são competentes, que no qual comandou a unidade até agora, não se fez competente em resolver a situação que eu me encontro até hoje aqui. Então, a princípio, eu agradeço e espero em Deus, a princípio, que tudo isso se resolva, sem eu ter que vir outra vez aqui falar novamente os danos que eu tenho sofrido devido à situação desse acidente que eu sofri em 1990, que no qual até hoje, eu ainda estava na minha unidade cumprindo os expedientes, estando todo quebrado. A situação minha não é isolada, porque tem outros e outros casos dentro da unidade que ocorre, que no qual ninguém que está aqui fora não sabe do que realmente ocorre dentro das unidades militares, porque não tem uma fiscalização, não tem nada. Quem comanda a unidade é os coronéis, e eles acham que eles estão acima da lei. A ditadura militar acabou aqui fora, mas lá dentro ela permanece numa covardia e crimes em cima de crimes, que no qual não são reparados aos militares, tá? Praças e subordinados. São crimes hediondos, que eles... É o DPU da Rua da Alfândega, que venha se pronunciar, que venha se apresentar, ou seja, me dar uma resposta com relação a essa situação que eu estou vivendo. Eu não posso continuar vivendo assim, sabendo que nesse país que eu vivo,